Galerinha do meu agrado, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Vamos começar nossa aula hoje? Espero que vocês gostem e tirem muito proveito dela. Bom estudo, beijos! Vamos começar então a história da industrialização no Brasil. Esse início da industrialização, ele começou mais ou menos aí depois, em meados do século XIX. Mas no início do século ainda era pouco significativa no Brasil. Em outras regiões, principalmente na Europa, nós tínhamos assim uma concentração maior do que aqui na América do Sul. A industrialização ela surgiu como necessidade por conta da cafeicultura, já que nós tínhamos uma maior produção, né, de café, e esse café ele precisava ser processado para ter maior lucratibilidade. Então, nesse sentido, nós tivemos assim a necessidade de indústrias que pudessem manufaturar, que pudessem distribuir e acumular também, porque era a principal fonte de riqueza naquele período. Além disso, a industrialização era uma fonte de arrecadar, de aumentar o acúmulo de dinheiro, né? Então, quando você tinha grandes produtores de café, grandes cafeicultores, eles produziam, né, e depois enviavam para as indústrias que, além de manufaturar, de organizar, eles exportavam esse café para todas as regiões do planeta. Além disso, nós tivemos assim também um atrativo, a industrialização foi um atrativo de vários migrantes europeus que vieram para quê? Primeiro para trabalhar nas grandes lavouras e também para auxiliar nas fábricas, já que eles tinham experiência. Nós sabemos que as indústrias, o surgimento da indústria também foi importante para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Então, o surgimento dessas indústrias e fábricas teve que ter também toda uma transformação, inclusive ferrovias, rodovias, porque era necessário escoar toda a produção. Tudo aquilo que era produzido e que era enviado para as indústrias precisava ser exportado. Então, dessa forma, nós tivemos um grande desenvolvimento na infraestrutura do Brasil, ligação entre regiões do próprio Brasil e, inclusive, com o mercado exterior para outros países. Mas nós também tivemos o quê? Algumas guerras surgindo por conta da industrialização. Se a gente tem a industrialização em evidência, nós temos o quê? Acúmulo e aumento de bens de determinados países. E isso geravam alguns conflitos de países com países. E nisso, a gente tinha então, assim, algumas desavenças por conta dessa industrialização. Nós sabemos que, como o Brasil já foi surgir o processo industrial já bem tarde, nós conhecemos então esse processo tardiamente, né? Ele foi também utilizado para substituir as importações e, além disso, como nós tardiamente e dependíamos de muitos migrantes que vieram de fora, que já tinham experiência, nós dependíamos muito do dinheiro que vinha de fora e também da própria tecnologia e mão de obra. Então, por essa industrialização brasileira ter sido tardia, né, já que foi 200 anos depois da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, nós tivemos que substituir as importações. Então, quando nós começamos essa industrialização, apesar de tardia, ela veio auxiliar nas importações, já que os produtos que antes eram recebidos de fora podiam ser produzidos no seu próprio país. Além disso, nos tornou o quê? Dependentes, porque nós não, como era muito a produção, por exemplo, de café, era necessário que nós dependêssemos de outros países, já que dependíamos de vender e escoar essas grandes produções. Então, nós necessitávamos, né, nós dependíamos dos outros países, financeiramente, economicamente falando, né? Além disso, a maior parte das tecnologias desenvolvidas para nossa produção industrial, ela era basicamente estrangeira. Quando a gente fala
das indústrias, do surgimento das indústrias, nós tivemos uma distribuição bem desigual. Então, não eram todas as regiões do Brasil, assim como ainda permanece até hoje, no século XXI, não tão igual. Então, tem regiões do Brasil, como a região Sudeste, por exemplo, eram regiões privilegiadas industrialmente falando, enquanto que as regiões Nordeste e outras regiões Norte, elas tinham menos demanda industrial. Por quê? Por conta da falta de infraestrutura, também governamental, falta de investimento, política na infraestrutura, né? Já que para que houvesse uma indústria na região, você precisava escoar toda a produção, que seria alta. Então, você precisaria de ter um desenvolvimento de transporte bem alinhado. E algumas regiões não alcançavam isso justamente pela falta desses critérios básicos para se ter uma indústria naquelas regiões. Por isso que as regiões Nordeste até hoje, ela ainda sofre por conta... sofre ainda, né, os resquícios dessa pouca industrialização, já que muitos nordestinos tiveram que sair das suas regiões e irem para outras regiões industriais em busca de melhores condições de vida, de emprego.